Você conhece a história de Moisés? Ele foi mais do que apenas um personagem bíblico. Foi um líder que desafiou faraós, enfrentou pragas, atravessou desertos e transformou o destino de um povo inteiro. Mas como um bebê abandonado no Rio Nilo se tornou um dos maiores libertadores da história? Nesta primeira parte, vamos conhecer sua origem, sua vida como príncipe, o crime que o levou ao exílio e como isso moldou sua trajetória. Prepare-se, porque essa história começa com dor, escolhas difíceis e um destino inesperado. E antes que eu me esqueça, se você gostar desse vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe. Sua interação é muito importante para continuarmos a trazer mais vídeos e fatos curiosos como esse para vocês. O Egito era a potência mundial da antiguidade, um império sustentado por riquezas incomparáveis, ciência avançada e um exército formidável. Governado por faraós que eram venerados como divindades vivas, o Egito se destacava como símbolo de poder absoluto. Mas, escondido sob o brilho de suas pirâmides, havia um sistema opressor, uma multidão de escravos hebreus, descendentes de Jacó, forçada a trabalhar em condições desumanas. Os hebreus haviam prosperado no Egito durante a época de José, mas a ascensão de um novo faraó trouxe uma virada sombria. O medo do crescimento populacional hebreu levou ao decreto genocida de matar todo o recém-nascido do sexo masculino. O decreto do faraó foi implacável. Todo menino hebreu deve ser jogado no rio Nilo. Esse ato não era apenas uma estratégia para enfraquecer os hebreus, mas também uma mensagem de terror psicológico, destinada a manter a submissão de um povo inteiro. Em meio a esse horror, nasceu um menino que mudaria o destino de sua nação. Joquebede e Arão, seus pais, eram levitas, pertencentes a uma tribo de profunda conexão espiritual. Desde o momento em que viram o bebê, algo em seu semblante revelou uma luz especial, como se ele carregasse um propósito maior. Durante 3 meses, Joquebede e Arão esconderam seu filho, colocando suas vidas em risco. Cada choro era abafado. Cada visita de um vizinho era tratada com cautela. Imagine a angústia de viver sob a ameaça constante de perder o filho ou de ser executado por desobedecer ao faraó. Quando o risco se tornou insustentável, Joquebede tomou uma decisão desesperada, mas cheia de fé. Ela construiria um cesto de juncos, selado com betume e piche, para que o bebê pudesse flutuar no rio. Com lágrimas nos olhos e o coração apertado, Joquebede colocou o pequeno Moisés no cesto e o deixou à mercê das águas do rio Nilo. Para muitos, aquele rio era um símbolo de morte, mas para Joquebede, ele se tornaria um canal de esperança. Miriam, a irmã mais velha, seguiu o cesto de longe, mantendo-o em sua linha de visão, sem saber o que encontrariam adiante. Depois de horas, o cesto chegou à área onde a filha do faraó se banhava com suas servas. Ao abrir o cesto e ver o bebê chorando, a princesa sentiu uma onda de compaixão. Mesmo sabendo que ele era hebreu, ela decidiu adotá-lo, desafiando as ordens de seu próprio pai. Miriam, em uma demonstração de coragem e inteligência, aproximou-se e sugeriu que uma ama de leite hebreia cuidasse do bebê. Assim, Joquebede teve a oportunidade de cuidar de seu filho nos primeiros anos de vida, educando-o sobre suas origens antes de entregá-lo definitivamente à princesa. Crescendo no palácio do faraó, Moisés foi tratado como um príncipe egípcio, cercado de privilégios que a maioria das pessoas jamais poderia imaginar. Ele usava roupas finas de linho, comia os melhores alimentos e foi educado por mentores que lhe ensinaram tudo sobre astronomia, medicina, matemática e as complexidades da religião egípcia. Porém, mesmo com tudo isso, ele sentia que não pertencia completamente àquele lugar. Desde pequeno sabia que não era egípcio de sangue, e sua mãe adotiva não escondia suas origens hebreias. Com o passar dos anos, Moisés começou a visitar os locais onde os hebreus trabalhavam como escravos.
Ele viu homens sendo chicoteados por guardas, mulheres carregando pedras sob o calor escaldante e crianças desnutridas, obrigadas a realizar tarefas extenuantes. Essas cenas despertaram nele uma mistura de compaixão e raiva. Ele começou a questionar a legitimidade do sistema egípcio e a refletir sobre seu papel nisso tudo. Afinal, como ele poderia ser um príncipe em um império que oprimia seu próprio povo? Um dia, ao caminhar por um canteiro de obras, Moisés presenciou um guarda espancando brutalmente um escravo hebreu que estava exausto e não conseguia continuar trabalhando. Os gritos do homem e o som do chicote foram demais para ele suportar. Movido por um senso de justiça e raiva, Moisés atacou o guarda. Em uma luta breve e intensa, ele tirou a vida do homem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Moisés, agora coberto de suor e ofegante, olhou ao redor e percebeu que ninguém parecia estar por perto. Ele enterrou o corpo na areia, acreditando que seu segredo estava seguro. No dia seguinte, ao tentar apartar uma briga entre dois hebreus, Moisés ouviu algo que o deixou em pânico. "Quem te colocou como juiz sobre nós? Você vai nos matar como matou o egípcio?" Essas palavras confirmaram seus piores temores. Seu crime não apenas havia sido testemunhado, mas já era de conhecimento público. A notícia chegou rapidamente ao faraó, que ficou furioso e ordenou que Moisés fosse capturado e executado. Moisés, percebendo que não tinha mais como permanecer no Egito, decidiu fugir para salvar sua vida. A fuga de Moisés foi uma jornada árdua e desesperadora. Ele partiu do palácio às pressas, sem provisões e sem um plano claro. À medida que se afastava do Egito, o deserto se estendia diante dele como um mar de areia sem fim. Durante dias, ele caminhou sob o sol escaldante, enfrentando sede, fome e exaustão. Cada passo parecia um esforço sobre-humano, mas ele sabia que a alternativa era ser capturado e morto. O isolamento do deserto também trouxe tempo para reflexão. Moisés pensava no que havia deixado para trás: o luxo do palácio, a proteção da princesa, mas também a injustiça que presenciou e o crime que cometeu. Ele começou a questionar seu propósito e se sentia dividido entre arrependimento e uma sensação de que algo maior o aguardava. Após dias de caminhada, Moisés chegou à terra de Midian, onde encontrou um grupo de mulheres tentando dar água a seus rebanhos em um poço. Quando pastores locais tentaram intimidá-las e roubar seu lugar no poço, Moisés, mesmo exausto, interveio. Ele enfrentou os pastores e garantiu que as mulheres tivessem acesso à água. Elas, impressionadas com sua bravura, o levaram até seu pai, Jetro, um sacerdote local. Jetro acolheu Moisés como parte de sua família. Nos anos que se seguiram, Moisés encontrou paz em sua nova vida. Ele casou-se com Zípora, uma das filhas de Jetro, e tornou-se pastor, cuidando de rebanhos. Embora simples, essa nova rotina trouxe a ele um tipo diferente de aprendizado: paciência, resiliência e uma conexão mais profunda com a natureza e com Deus. Mal sabia ele que essa fase era uma preparação para o maior desafio de sua vida. O deserto de Midian, com seus montes rochosos e vastas extensões de areia, tornou-se o novo lar de Moisés. Para um homem que cresceu cercado pelo luxo do palácio egípcio, adaptar-se à simplicidade e ao isolamento não foi fácil. Aqui, longe do caos e da opulência do Egito, Moisés começou a aprender lições que moldariam sua liderança no futuro. A cada dia, enquanto cuidava dos rebanhos de Jetro, ele enfrentava os desafios da natureza, desde o calor escaldante até as noites geladas, desenvolvendo resiliência, paciência e uma conexão mais profunda com a terra. A solidão no deserto também trouxe tempo para reflexão. Moisés frequentemente se sentava em pedras sob o céu estrelado, olhando para a imensidão do universo. Ele pensava em tudo o que havia deixado para trás: o brilho e o esplendor do palácio, a segurança que outrora possuía
mas também a injustiça que presenciou e o crime que cometeu. Ele se perguntava se teria sido destinado a algo maior ou se o deserto seria o seu fim, um lugar para viver anonimamente e morrer em silêncio. Essas perguntas, embora sem resposta imediata, começaram a preparar seu coração para algo extraordinário. Mesmo nas tarefas simples, Moisés encontrava desafios. Conduzir o rebanho não era apenas uma questão de mover os animais de um ponto a outro. Exigia atenção, coragem e estratégia. Às vezes, ele enfrentava ataques de predadores e precisava defender as ovelhas com seu cajado, uma ferramenta que mais tarde se tornaria um símbolo de sua missão divina. Nos anos que se seguiram, Moisés encontrou consolo na companhia de Zípora, sua esposa, e na sabedoria de Jetro, seu sogro. Jetro, como sacerdote de Midian, era um homem de profunda espiritualidade e conhecimento. Ele ensinou a Moisés lições sobre liderança, justiça e a importância de ouvir e compreender as pessoas que estão sob sua responsabilidade. A rotina no deserto trouxe a Moisés um equilíbrio inesperado. Ele se tornou um homem forte, tanto física quanto espiritualmente. A solidão deu espaço para um coração aberto a ouvir a voz de Deus, mesmo que naquele momento ele ainda não soubesse que estava sendo moldado para algo maior. O deserto, com sua vastidão silenciosa, não era apenas um lugar de exílio, mas um campo de treinamento para a missão que mudaria o curso da história. Assim, a primeira fase da vida de Moisés chegou ao fim. Ele, que nasceu como escravo, foi criado como príncipe e tornou-se um fugitivo. Agora era um pastor no deserto. Embora sua jornada parecesse ter alcançado um ponto de estabilidade, estava apenas começando. O deserto estava trabalhando em seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando-o para o momento em que Deus o chamaria para ser o libertador de seu povo. O que Moisés não sabia era que, no silêncio e na simplicidade do deserto, estava sendo preparado para um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas a história de toda a humanidade.